Capítulo 1. O jogo começa. A luz suave dos abajures banhava a sala de jantar em um brilho âmbar, criando uma atmosfera aconchegante, mas também revelando sutilmente os sinais do tempo em cada móvel. Carlos observava Clara enquanto ela girava a taça de vinho entre os dedos delicados, o líquido vermelho rubi dançando em pequenos redemoinhos. O aroma frutado do vinho tinto preenchia o ar, misturando-se ao suave perfume floral que ela usava, uma fragrância que ele conhecia tão bem quanto a palma de sua própria mão. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregava um peso sutil, uma melodia silenciosa de rotina que vinha se repetindo nos últimos meses. O relacionamento, antes vibrante e cheio de novidades, parecia ter entrado em uma calmaria que, paradoxalmente, o sufocava. Clara ergueu os olhos, encontrando o olhar de Carlos. Seus olhos castanhos, normalmente brilhantes e cheios de vida, pareciam carregar uma sombra de melancolia. Ela sorriu levemente, um sorriso que não alcançou seus olhos, e bebeu um gole do vinho. O líquido deslizou por sua garganta, deixando um sabor astringente na língua, um contraste com a doçura inicial do aroma. "No que você está pensando?", Carlos perguntou, sua voz suave quebrando o silêncio. Clara hesitou por um momento, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que estava em sua mente há algum tempo. Ela colocou a taça sobre a mesa com cuidado, o tilintar suave do cristal ecoando na sala. "Em nós", ela respondeu finalmente, sua voz baixa e hesitante. "Em como as coisas têm estado." Carlos assentiu lentamente, compreendendo o que ela queria dizer. Ele sabia que algo precisava mudar, mas não sabia por onde começar. A monotonia havia se instalado como uma névoa densa, obscurecendo a paixão que antes os consumia. "Eu sinto falta", Clara continuou, sua voz agora um sussurro quase inaudível, daquela faísca. Daquela aventura. Carlos sentiu um aperto no peito. Ele também sentia falta disso. Dos jantares improvisados, das viagens surpresas, das noites em claro conversando sobre tudo e sobre nada. A rotina havia engolido tudo isso, deixando apenas um rastro de familiaridade. Clara respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. Seus dedos começaram a tamborilar suavemente na mesa, um sinal de nervosismo que Carlos conhecia bem. "Eu tenho pensado", ela disse, seus olhos fixos na mesa, "em explorar algumas fantasias." As palavras ecoaram na sala, carregadas de significado. Carlos sentiu um misto de surpresa, curiosidade e uma pontada de apreensão. Ele nunca havia imaginado que Clara sugeriria algo assim. Ele a observou atentamente. As mãos dela tremiam levemente, denunciando seu nervosismo. O brilho nos olhos dela, no entanto, era diferente do brilho melancólico de antes. Era um brilho de excitação, de ousadia, de uma chama que parecia ter sido reacendida. "Fantasias", ele repetiu, tentando processar a informação. Clara finalmente ergueu os olhos e o encarou diretamente. Havia uma determinação em seu olhar que ele nunca havia visto antes. "Sim", ela respondeu com firmeza. "Coisas que nunca tivemos coragem de explorar antes. Desejos ocultos. Coisas que podem nos aproximar ainda mais." Carlos sentiu o coração bater mais forte. A proposta de Clara era ousada, sem dúvida, mas também incrivelmente excitante. A ideia de explorar novos territórios com ela, de redescobrir a paixão que parecia ter se perdido, o atraía profundamente. Ele pensou por um momento, ponderando as implicações da proposta. Havia um medo, é claro, o medo do desconhecido, o medo de que algo pudesse dar errado. Mas havia também uma forte sensação de excitação, uma vontade irresistível de se aventurar nesse novo território com Clara. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. A pele dela estava quente e ligeiramente úmida. "Me conte mais", ele disse, sua voz agora carregada de curiosidade e um desejo crescente. Clara sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. A tensão em seus ombros pareceu diminuir um pouco. "Eu tenho lido algumas coisas", ela começou, explicando suas ideias, seus desejos, suas inseguranças. A conversa fluiu pela noite adentro, regada a vinho e a uma crescente sensação de intimidade. Eles falaram sobre seus medos, sobre seus limites, sobre o que esperavam dessa nova experiência. A cada palavra, a cada confissão, a conexão entre eles se fortalecia. Quando a noite já ia alta, Carlos sentiu que uma nova chama havia sido acesa em seu relacionamento. Uma chama de ousadia, de excitação e de uma profunda vontade de se reconectar com Clara em um nível ainda mais profundo. "Eu aceito", ele disse finalmente, apertando a mão dela. "Vamos explorar essas fantasias juntas."
Um sorriso radiante iluminou o rosto de Clara. O brilho em seus olhos era intenso, quase hipnotizante. Eu sabia que você diria que sim, ela sussurrou, aproximando-se dele e selando seus lábios em um beijo apaixonado. Um beijo que prometia novas aventuras, novas descobertas e uma nova fase em seu relacionamento. O vinho continuou a fluir, aquecendo seus corpos e suas línguas. Clara descreveu suas fantasias com detalhes crescentes, a princípio com hesitação, mas logo com uma confiança que surpreendeu a ambos. Ela falou sobre atração pelo voyeurismo, pela ideia de ser observada, de se exibir, de se entregar a olhares alheios. Falou também sobre a curiosidade em explorar o toque de outra pessoa, a sensação de ter sua pele acariciada por mãos desconhecidas. Carlos ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, cada nuance em sua voz. Ele sentia uma excitação crescendo dentro de si, uma mistura de desejo e admiração pela ousadia de Clara. Ele nunca a havia visto tão aberta, tão vulnerável, tão sexy. E você? Clara perguntou, seus olhos fixos nos dele. Quais são as suas fantasias? Carlos hesitou por um momento. Ele sempre fora mais reservado, mais contido em relação a seus desejos. Mas a atmosfera que eles haviam criado naquela noite, a honestidade e a abertura que compartilhavam, o encorajaram a se abrir também. Ele falou sobre a excitação de ver Clara se entregar ao prazer, a ideia de compartilhar esse prazer com outra pessoa, a dinâmica de um encontro a quatro. Ele confessou uma certa curiosidade em explorar sua própria sexualidade, em experimentar novas sensações e novas conexões. A conversa se estendeu até o fim da noite, quando as velas se apagaram e o vinho acabou. Eles haviam explorado um território novo e excitante, um território que prometia transformar seu relacionamento para sempre. Quando se levantaram da mesa, havia uma nova energia entre eles, uma eletricidade palpável que fazia seus corpos se arrepiarem. Eles se abraçaram forte, sentindo o calor um do outro, a respiração acelerada, a promessa de algo mais. Então, Clara sussurrou, com um sorriso malicioso nos lábios, quando começamos a planejar? Carlos sorriu de volta, sentindo uma onda de excitação percorrer seu corpo. O quanto antes, ele respondeu, beijando-a suavemente. Nos dias que se seguiram, a conversa sobre as fantasias se tornou um tópico recorrente entre eles. Eles pesquisaram online, leram artigos e fóruns sobre o assunto, buscando informações e ideias. Clara se mostrou particularmente interessada em explorar a dinâmica de um encontro a quatro, envolvendo outro casal. A princípio, a ideia pareceu um pouco assustadora para Carlos, mas quanto mais eles conversavam sobre isso, mais ele se sentia atraído pela possibilidade. A ideia de compartilhar uma experiência tão íntima com Clara e outro casal o excitava de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Eles estabeleceram limites, definindo o que se sentiam confortáveis em explorar e o que estava fora de questão, com comunicação aberta e honesta fundamental para a segurança e confiança de ambos. Em uma noite, enquanto estavam deitados na cama, Clara folheava algumas páginas na internet, com a luz suave da tela do celular iluminando seus rostos. Olha isso, ela disse, mostrando uma foto de um casal sorrindo, com uma legenda que falava sobre a experiência de um encontro a quatro. Carlos olhou a foto e sentiu uma pontada de ansiedade, mas também uma forte curiosidade. O que você acha? Clara perguntou, com um olhar inquisitivo. Carlos respirou fundo. Acho que podemos tentar, ele respondeu, com um misto de nervosismo e excitação. Clara sorriu e beijou-o apaixonadamente. Eu sabia que você toparia, ela sussurrou. A partir daquele momento, a busca por um casal para compartilhar a experiência se tornou o foco principal. Eles criaram perfis em aplicativos de relacionamento voltados para esse tipo de encontro, descrevendo seus desejos e suas expectativas. A espera pelas respostas era carregada de ansiedade e expectativa. A cada notificação no celular, seus corações batiam mais forte. Uma noite, enquanto jantavam em um pequeno restaurante italiano, o celular de Clara vibrou sobre a mesa. Ela pegou o aparelho e leu a mensagem com uma expressão de surpresa e excitação. É uma resposta, ela disse, olhando para Carlos com os olhos brilhando. Um casal. Rafael e Lívia. Carlos sentiu o coração acelerar. Aquele era o primeiro contato real, a primeira possibilidade concreta de concretizar a fantasia que eles haviam construído juntos. O que eles dizem? Ele perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Clara leu a mensagem em voz alta. Rafael e Lívia se apresentavam brevemente e demonstravam interesse em conhecer Carlos e Clara. Eles sugeriam um encontro casual para que pudessem se conhecer melhor e ver se havia uma conexão entre eles. Um misto de excitação e apreensão tomou conta de Carlos.
A perspectiva de encontrar outro casal e compartilhar desejos tão íntimos era, ao mesmo tempo, estimulante e assustadora. "O que você acha?", Clara perguntou, com um sorriso ansioso. Carlos respirou fundo e olhou nos olhos de Clara. Ele viu neles a mesma excitação e a mesma apreensão que sentia. "Acho que devemos aceitar", ele respondeu, com firmeza. "Vamos dar uma chance a isso." Clara sorriu amplamente e pegou o celular para responder a mensagem. Ela marcou um jantar para a semana seguinte em um restaurante discreto, com uma atmosfera mais intimista. Nos dias que antecederam o encontro, a ansiedade cresceu exponencialmente. Carlos e Clara conversaram incessantemente sobre o que esperar, sobre como se comportar, sobre o que dizer. Eles queriam causar uma boa impressão, mas também queriam ser honestos sobre seus desejos e expectativas. Na noite do encontro, Carlos se vestiu com cuidado, escolhendo uma roupa que o fizesse se sentir confiante e à vontade. Ele observou Clara enquanto ela se arrumava, admirando sua beleza e a determinação em seus olhos. Quando chegaram ao restaurante, foram recebidos por um garçom que os conduziu a uma mesa reservada em um canto mais reservado do salão. A luz baixa e a música suave criavam uma atmosfera agradável e relaxante. Enquanto esperavam por Rafael e Lívia, Carlos e Clara trocaram olhares nervosos, mas também cúmplices. Eles estavam juntos naquela aventura, prontos para explorar um novo capítulo em suas vidas. Poucos minutos depois, dois rostos desconhecidos surgiram na entrada do restaurante. Um homem alto e moreno, com um sorriso confiante, e uma mulher de cabelos longos e castanhos, com um olhar cativante. Rafael e Lívia. O jogo havia começado.